Bem-vindos à aula número 4 de controle de máquinas elétricas. Hoje nós vamos tratar do capítulo 8 do livro-texto do professor Werner Leonardi, que trata dos conversores estáticos para alimentar os motores de corrente contínua. Até agora estávamos admitindo que os motores eram alimentados por geradores de corrente contínua. Estamos falando historicamente de 1958, com o advento dos tiristores. Foi possível substituir o conjunto motor de indução e gerador de corrente contínua por pontes retificadoras a tiristores. O chamado sistema Ward-Leonardi pode ser substituído pelo que se chama Ward-Leonardi estático. Isso é ilustrado por essa figura aqui do livro-texto, a figura 8.5. Como vocês podem ver, o problema novo é que agora a corrente que vai alimentar o motor, o D é a tensão de alimentação do motor, e D é a corrente de alimentação, não pode reverter de sentido, porque a ponte retificadora a tiristores não permite corrente no outro sentido. Isso pode ser compensado colocando-se uma ponte em antiparalelo, permitindo a corrente no sentido oposto e, evidentemente, exigindo uma lógica de circuito de disparo que faça essa transição de um sentido para o outro. A grande implicação em termos dinâmicos dessa condição é o chamado modo descontínuo de condução de corrente, ilustrado na figura 8.14 do livro-texto. Então, em cima, nós temos a tensão de alimentação do motor e embaixo as correntes. Em linha cheia está uma situação em que existem momentos, vejam aqui, que a corrente quer ficar negativa, ela é tão baixa, a corrente, o valor médio da corrente é tão baixo, que pediria uma corrente negativa, mas ela não consegue ficar negativa porque a ponte não permite. Então, existe um período de corrente zero. Esse modo de condução de corrente é conhecido como modo de condução descontínuo de corrente. Se a corrente solicitada aumentar, isso daí vai ser função de uma carga maior, o valor médio da corrente sobe e a corrente passa a ter essa forma, aqui indicada como traço ponto, ou a outra apenas tracejada. No caso, o traço ponto indica uma situação limite, onde existe apenas um ponto de contato com o valor de corrente zero. A grande implicação que isso daí tem em termos de tensão está ilustrada nas figuras indicadas com pontilhado. Então, vamos pegar aqui o ângulo de disparo α3, que corresponde a essa situação de modo contínuo de condução de corrente. Então, a tensão nos terminais do motor vem com essa indicação, depois ela vem com esta situação, quando chega em α3, ela muda para a tensão do ramo positivo, depois, novamente, em α3 mais π, vai para positivo, e você perceba que sempre sobre o motor aparece uma amostra da tensão alternada de alimentação. A grande diferença no modo descontínuo de condução de corrente é que existe um momento em que nenhum tiristor está conduzindo. Então, voltando aqui para a figura. Se eu tenho esse par de tiristores conduzindo, aparece sobre os terminais do motor a tensão UA. Se eu tenho outro par de tiristores conduzindo, aparece sobre o motor menos UA. Sempre aparece a tensão terminal nos terminais do motor. No modo descontínuo, quando a corrente passa por zero, tem momento em que a tensão que aparece
nos terminais não está relacionada com a tensão da fonte. Isso daqui é abril. É como se eu tivesse esse buffer de ligação entre motor e rede aberto. E o que vai aparecer aqui nos terminais é a própria força contra-eletromotriz da máquina, representada aqui. Esse valor de tensão contínua é justamente o kappa φ ômega. E aqui a velocidade varia muito pouco, é praticamente um valor constante. Essa situação, analisada no livro e colocada em gráficos, mostra que quando se entra na região de descontinuidade, as curvas que relacionam tensão terminal, tudo normalizado, né? Tensão, corrente, as curvas que relacionam tensão terminal com corrente, elas sofrem uma grande não linearidade. No modo contínuo de condução de corrente, aqui já representado com uma pequena inclinação que corresponde à queda na resistência de armadura, mas a princípio isso daqui é pequeno, tanto que nós sabemos quase que de memória dos cursos de eletrônica de potência que o valor da tensão retificada é proporcional ao cosseno do ângulo de disparo. Aqui, ângulo de disparo 0, 60, 90. Quando o ângulo de disparo fosse 90, daria valor médio 0. Essa situação, em termos dinâmicos, vai corresponder a uma mudança de ganhos do sistema de alimentação de corrente, o que vai exigir um regulador de corrente adaptativo, que perceba, eu estou no modo de condução de corrente contínuo, o regulador de corrente é um. Estou no modo de condução descontínuo, o regulador de corrente é outro. Isso daí foi proposto por Buxbaum, que era um engenheiro da Telefunken, por volta de 1970. E hoje em dia, claro, na época foi patenteado, hoje em dia essa patente já está liberada e é usado em todos os sistemas que usam retificadores atiristores alimentando motores. Eu tenho um artigo publicado em 1991, isso foi depois do meu doutorado, onde eu analiso essa situação. Isso pode ser encontrado na base de periódicos da CAPES ou no Explorer do I3E. E, mais recentemente, eu tive o prazer de orientar o projeto de fim de curso do Thomas Mertens, onde ele pegou aquelas coisas que eu tinha feito no doutorado, numa época que não tinha programa de simulação digital que me desse suporte para fazer essas simulações, e o Thomas fez isso, e nós publicamos no COBEP de 2019, também o artigo está disponível na base do I3E, onde essa situação toda foi analisada, essas curvas traçadas e os problemas de condução contínua e descontínua avaliados. Mostramos que um controlador que se adapte à situação, o Buxbaum, isso tem no livro do Leonardo bem explicado, mostra que no modo de condução descontínua de corrente, o regulador daquela malha interna de corrente deve ser um regulador puramente integral, e quando entra para o modo de condução contínua de corrente, o regulador já pode ser um proporcional integral. Esses são, digamos, os pontos mais críticos para o entendimento do capítulo 8 do livro-texto. Muito obrigado.